Estamos aqui mais uma live aí do Planeta Esporte. Temos muita notícia aqui, temos muita coisa para falar, bastante assunto e vamos lá que tem Campeonato Brasileiro. Tem rodada da Série B que tá rolando a Série B hoje aqui. Vamos lá, vamos dar uma passada na tabela. Tem jogo da Série B rolando, tem jogo da Série A que começa a rodada amanhã. A rodada começou ontem na Série B com o jogo entre Guarani e Oeste, empate em 1-1 lá em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. O Botafogo empatou com o Cuiabá lá em Ribeirão Preto. Tá jogando Paraná e Ponte Preta agora, nesse exato momento, no estádio da Vila Capanema, o Dorival de Brito. Lá em Curitiba, essa partida tá 1-1. Tem um escanteio agora para o Paraná. Estamos com 3 minutos de jogo. O gol do Paraná foi marcado pelo pelo Renan Bressan, brasileiro naturalizado bielorrusso, e o Matheus Peixoto marcou o gol da Macaca Ponte Preta, que está aí empatando fora de casa 1-1 com o Paraná. Abraço para o Fábio Viana, tamo junto aí. Vamos continuar dando uma passada aqui pela tabela da Série B. Daqui a pouco tem Chapecoense em campo, Chapecoense e Juventude direto da Arena Condá. Ainda hoje tem Náutico e Figueirense nos aflitos, Confiança e Vitória lá em Aracaju, no Sergipe. Confiança lutando para sair do Z4 da Série B. E a rodada tem seu complemento amanhã, com jogos entre América Mineiro e CSA a partir das 4h30 da tarde no Horto. O Avaí recebe o Operário na Ressacada, jogo marcado também para as 4h30 da tarde. Às 7 da noite, o CRB recebe o Sampaio Corrêa no estádio Rei Pelé, em Maceió. E em Pelotas, no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul, Brasil de Pelotas, que está abrindo o Z4 da Série B, encara o Cruzeiro. Cruzeiro que vem de derrota aí na segunda divisão. A gente vai dar uma passada também pela tabela da Série A. A Série A que tem a 7ª rodada começando amanhã, com um clássico entre Ceará e Fortaleza no Castelão, derby aí de Fortaleza, às 7 horas. Às 7h15, no Maracanã, o Fluminense recebe o Atlético Goianiense. Na Arena da Serrinha, Goiás e Corinthians, também às 7h15. Às 8h30 da noite, o Botafogo recebe o Curitiba no Newton Santos, inclusive pode marcar a estreia do Salomão Kalou, atacante marfinense, campeão da Champions League pelo Chelsea em 2012, 3 Copas do Mundo no currículo, parceiro de ataque do Drogba na seleção da Costa do Marfim. Grande abraço aí pro Bruno. Salve, Lucas Domingo, tô aí. Fábio Viana perguntando se o CRB ganha. Bem, é um jogo difícil. O Sampaio Corrêa, na verdade, o Sampaio Corrêa é o lanterna da Série B, né? Fez 4 jogos, perdeu os 4, 1 gol marcado, 5 sofridos. Teoricamente é um jogo tranquilo para o CRB. O CRB está na boca aí do G4, é o 5º colocado. Tem tudo para encaminhar mais uma vitória aí. Sobre futebol feminino, Bruno, já a gente fala. Vamos dar uma passada pela Série A onde a gente estava. Aqui, Bahia e Flamengo. Amanhã às 8h30 em Pituaçu. Na Arena da Baixada, às 8h30, o Atlético Paranaense enfrenta o Red Bull Bragantino. O Atlético tentando se recuperar, vem de 4 derrotas seguidas no campeonato. O Bragantino perdeu os últimos 2, perdeu inclusive o técnico. Os 2 times perderam seus técnicos, né? O Felipe Conceição deixou o Bragantino e o Dorival Júnior deixou o Atlético Paranaense. Amanhã, na Arena Palmeiras, no Allianz Parque, às 9h30 da noite, Palmeiras recebe o Inter. Na Vila Belmiro, Santos enfrenta o Vasco, depois de toda a polêmica da arbitragem, do VAR, da bagunça que é o VAR nas mãos da arbitragem brasileira. E o Grêmio abre a rodada amanhã, abre amanhã enfrentando o Sport que tem um técnico novo, Jair Ventura. O Grêmio recebe o Sport às 7 da noite de quinta-feira, corrigindo, o jogo do Grêmio na quinta-feira, na Arena do Grêmio às 7 da noite. E às 8 da noite, no Mineirão, de quinta-feira, o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli recebe o São Paulo de Fernando Diniz.
A gente vai dar uma passada aqui nas notícias. Também tem a Série C. Vamos falar da terceira divisão também. O Santa Cruz está liderando o grupo A. No momento estão caindo para a segunda. Para a segunda não, para a quarta divisão. Ainda vamos ter bastante rodada até lá. Tem muita água para rolar. A última rodada da Série C, da primeira fase, vai ser só em dezembro. Então, tem muita coisa para remar aí. Vamos dar uma passada nos próximos jogos da terceira divisão. No grupo 1, jogo no sábado, o Imperatriz do Maranhão recebe o Botafogo da Paraíba. O Vila Nova de Goiás recebe o Santa Cruz. Ferroviário do Ceará enfrenta o Manaus Futebol Clube, direto do Castelão. O Paysandu recebe o Jacuipense da Bahia. E o 13 da Paraíba encara o Remo, lá no Estádio Amigão, em Campina Grande. O grupo B da Série C já teve jogo pela quarta rodada. A quinta rodada começando. Ainda tem 2 jogos para fazer da quarta rodada, que é entre São Bento de Sorocaba e o Ipiranga de Erechim. E o Tombense, vice-campeão mineiro, contra o Criciúma. Mas a quinta rodada é nesse fim de semana. O Ituano recebe o São José do Rio Grande do Sul em casa. O Londrina encara o São Bento, no Estádio do Café, sábado, 4 horas da tarde. E também o complemento da rodada no domingo. O Ipiranga recebe o Tombense em Erechim, no Estádio Colosso da Lagoa. O Criciúma recebe o Volta Redonda, no Heriberto Wilson. E o Boa Esporte de Varginha joga em casa contra o Brusque. Comentando aqui o que acha dessa que não terá transmissão para o estado de São Paulo amanhã. O jogo do Santos não vai passar isso? É isso daí? Então, provavelmente estão falando que vai passar na Globo, mas para o estado de São Paulo, provavelmente não, né? José Pedro aqui, amigo lá do Paraná, grande abraço, comentando aqui. Londrina e São Bento seria jogo de estádio vazio mesmo sem Covid. Vamos dar uma passada aqui nos outros tópicos aqui para gente conversar. A gente viu a vitória do São Paulo sobre o Corinthians no fim de semana. São Paulo voltando a vencer um clássico contra seu maior rival. E o Corinthians pode perder o Jô, né? O Jô que, fora do lance, deu um soco nas costas do Diego, zagueiro do São Paulo, e pode ser suspenso. Ele já foi denunciado pelo STJD e pode ser suspenso aí por alguns jogos. Outro que pode ser suspenso, também já está na mira do STJD, é o Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo. Depois do jogo contra o Inter, no Newton Santos, ele saiu inconformado, porque o Botafogo teve 2 gols marcados, mas anulados pelo VAR. Depois a gente fala mais sobre isso. E o Gatito saiu com raiva do jogo, deu um chute na cabine do VAR, ele derrubou o monitor e tal, e pode ser suspenso também, pegar um gancho aí, o goleiro paraguaio. Vamos dar uma passada também. Outro time que, falando em coronavírus, essa pandemia e tudo, o Vasco encara o Santos amanhã na Vila Belmiro, mas está cheio de desfalques. Vários jogadores do Vasco estão contaminados, testaram positivo para o coronavírus, entre eles o Werley, Breno, Ricardo Graça, e aqui o Ramon Menezes, o técnico do Vasco. Não terá 8 jogadores à disposição. Os zagueiros titulares estão fora e o Vasco vai ter que improvisar. O técnico do Vasco, Ramon Menezes, vai ter que improvisar aí na escalação. A gente vai dar uma olhada na escalação do Vasco. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Miranda, Ulisses e Henrique. Felipe Bastos, Andrei e Martim Benítez, Juninho, Catatal e Herman Cano. Esse é o Vasco que enfrenta o Santos amanhã pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem a dupla de zaga titular, sem o Vinícius e sem o Thales Magno também, o atacante Thales Magno, o Ramon Menezes já fez as mudanças aí, já escalou o Vasco para encarar o Santos amanhã. Repetindo a escalação: Fernando Miguel, Iago Pikachu, Miranda, Ulisses e Henrique. Felipe Bastos, Andrei e Martim Benítez,
Juninho, Catatal, Igor Catatal, jogador da base do Vasco, e o artilheiro, o argentino Germán Cano, o grande destaque do Vasco aí. Essa é a escalação confirmada do time do Vasco para o jogo de amanhã contra o Santos. O comentário do José Pedro aqui, esses casos positivos no Vasco só reiteram que o Brasileirão ainda não deveria ter iniciado. Eu compartilho da mesma opinião. O Brasil é o segundo país no mundo com mais mortos nessa pandemia do coronavírus e também é o segundo país com maior número de infectados. A gente vê outros campeonatos na América do Sul, 4 campeonatos ainda não foram retomados, inclusive o campeonato argentino, e também não tem a menor previsão. A gente vai falar daqui a pouco o caso do Boca Juniors. E o que está acontecendo também, campeonato argentino não tem data para voltar. O campeonato brasileiro deveria seguir na mesma linha, mas a gente sabe como é que é a CBF, né? A CBF, diretoria do Flamengo, o senhor Rodolfo Landim, o senhor Marcos Braz aí, que só pensam no próprio umbigo, então por isso que voltou os campeonatos aí, por causa de dirigente que só pensa em dinheiro e não tá nem aí para a vida, não tá nem aí para nada. Vamos dar uma passada aqui. Outros jogadores que estão com Covid, o goleiro César, do Flamengo, o goleiro reserva do Flamengo. Ele ia enfrentar o Bahia amanhã, porque o Diego Alves, goleiro titular, se machucou. O César, substituto natural dele, está fora, testou positivo para Covid. E o terceiro goleiro do Flamengo, Gabriel Batista, deve ser o titular contra o Bahia. O Flamengo ainda está desfalcado do Bruno Henrique. Falando do Santos, que enfrentou o Flamengo no final de semana, aquela polêmica toda, aquela atuação desastrosa do Wilton Pereira Sampaio e também a atuação desastrosa do VAR, não só do VAR, mas do trio aí comandado pelo Wilton Pereira Sampaio. O Santos esperando o desbloqueio da FIFA aí para poder contratar, para poder registrar jogadores. Está em negociação avançada com o volante Elias. Elias com passagem pelo Corinthians, passagem futebol europeu, seleção brasileira, jogou pelo Flamengo também. O Elias está muito perto aí de fechar com o Santos. Volante de 35 anos, perto aí de ser um reforço do Santos, assim que o Santos se livrar dessa punição da FIFA aí, por conta da dívida na contratação do Kleber Reis. O Santos que entrou com uma denúncia na CBF contra a arbitragem do jogo contra o Flamengo, comandada pelo senhor Wilton Pereira Sampaio. Vamos aqui para os confrontos também da Copa do Brasil. Hoje teve o sorteio dos confrontos da quarta fase e tem clássico. Tem clássico entre Botafogo e Vasco, clássico alvinegro, clássico carioca aí. O Brusque recebe o Ceará, a Ponte Preta recebe o América Mineiro, o Fluminense recebe o Atlético Goianiense e o Juventude recebe em casa o CRB de Alagoas. Vamos continuar, vamos lá. Passando rapidinho para falar de futebol feminino, a gente vai falar rapidinho. As Sereias da Vila perderam a invencibilidade no Campeonato Brasileiro e viram o Corinthians empatando na liderança aí em número de pontos, só que o Santos continua líder do campeonato. Perdeu para o Kinderman Avaí por 2-1, enquanto o Corinthians venceu por 3-1 o Flamengo. O Bruno perguntando aqui que fase que o Santos entra na Copa do Brasil. O Santos entra nas oitavas de final da Copa do Brasil, juntamente com os outros times do Brasil que estão disputando a Libertadores da América. Eles entram a partir da fase oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar agora de futebol internacional. A gente estava falando da pandemia, não tem como não falar, né, gente? A gente está passando por uma situação atípica e não tem como a gente não falar dessa pandemia. Tem gente que leva isso na brincadeira até a hora que pegar para o lado dessa pessoa, né? Então, falando de futebol internacional, a Libertadores está confirmado o retorno agora para setembro, mas a América do Sul tem números muito preocupantes da Covid-19, a gente vai falar disso,
porque tá feia a coisa, gente. Não tem como não falar, não tem como a gente desviar do assunto, por mais que a gente tente, tem gente que tenta levar o novo normal, como o povo fala, mas é difícil. É muito difícil, não tem como não falar. Tem gente que ironiza, tem gente que fala gripezinha, não sei o quê, mas o Brasil é simplesmente o segundo país com o maior número de mortes por causa dessa doença miserável aí. Então a gente vai dar uma passada na tabela da Libertadores, que está confirmada agora para setembro, mas os números na América do Sul são muito preocupantes. Primeiro a teimosia do futebol brasileiro em voltar com os campeonatos, porque tem dirigente que só pensa em dinheiro, não pensa nas vidas. E tem países aí, por exemplo, a Argentina, que não tem previsão de volta. A gente vê 19 jogadores do Boca Juniors contaminados pela Covid e o futebol argentino não tem previsão de volta. Não tem a menor previsão de volta. O campeonato uruguaio já voltou, está em andamento. Só lendo o comentário do Bruno rapidinho. O jogo de domingo das Sereias contra o São Paulo, às 2 da tarde, ao vivo na Band. Clássico paulista aí, Santos e São Paulo. Voltando a falar, a Libertadores não deveria voltar esse ano. Deveria manter pro ano que deveria ficar para o ano que vem com os times desse ano. Porque com a situação que a gente está passando, não tem como pensar em bola, não tem como pensar em futebol, porque simplesmente está uma bagunça isso tudo, essa pandemia toda. O primeiro brasileiro a entrar em campo no meio dessa bagunça toda vai ser o Santos que encara o Olímpia no dia 15 de setembro, na Vila Belmiro, jogo obviamente sem público. O segundo brasileiro a entrar em campo é o Palmeiras, que encara o Bolívar em La Paz. Depois tem o Flamengo contra o Independiente del Valle, no dia 17 de setembro, em Quito. No dia 15 de setembro, mesmo dia do jogo do Santos, o Atlético Paranaense vai a Cochabamba encarar o Jorge Wilstermann. O Inter, no dia 16, no Beira-Rio, recebe o América de Cali. E o Grêmio recebe a Universidade Católica no mesmo dia. O Grêmio encara a Universidade Católica no Chile, no estádio São Carlos de Apoquindo, no mesmo dia. Do jogo do Internacional, só falta o Corinthians, mas o Corinthians foi desclassificado na pré-Libertadores pelo Guarani do Paraguai. Lembrando, o Bruno falando aqui, lembrando que o Botafogo foi contra a volta do Campeonato Carioca. Aí o José Pedro, a coisa tá feia na América toda, hein? Inclusive, tanto que a Fórmula 1 não vai disputar as suas etapas no continente. Verdade, Grande Prêmio do Canadá, Grande Prêmio do México, Grande Prêmio dos Estados Unidos e o Grande Prêmio do Brasil estão cancelados. Esquece, esse ano não vai ter. Falando de Libertadores, os casos de Covid e tal, primeiro, o Brasil tem 3.952.790 casos. Teve hoje 1.166 mortes. E no total de mortes já tem 122.681. O Peru é o quinto colocado. Em número de casos, 657 mil. Mortes tem 29 mil. A Colômbia em sétimo, com 624.069. 20.052 mortes. A Argentina, como eu disse, o campeonato argentino não tem data para voltar. A coisa tá feia. A Argentina não sabe quando vai retomar com seu campeonato, até porque a quarentena foi estendida até o final de setembro. A Argentina tem 428.239 casos, 8.919 mortes. O Chile vem logo atrás, em 11º, com 413.145 casos, 11.321 mortes ao todo. Ou seja, dos 10 países assim da Conmebol, 1, 2, 3, 4, 5 estão aí na frente com o maior número de casos confirmados da doença. Bruno falando de Fórmula 1, Massa é melhor que o Senna. Pelo amor de Deus, né? Aí não. Vamos... A gente já falou do Boca Juniors. O campeonato argentino, campeonato boliviano e o campeonato venezuelano não foram retomados e seguem sem previsão de retorno. No entanto,
os times argentinos voltaram a treinar gradualmente. Mas agora com esse surto aí no elenco do Boca Juniors, a situação a gente não sabe o que vai acontecer. O Uruguai já voltou, o Chile eu acho que já voltou, o Equador acho que também já voltou. Na Colômbia o campeonato vai ser retomado uma semana antes, talvez praticamente na semana que vem, volta o campeonato colombiano, uma semana antes da Libertadores. Falando do Messi, todo mundo viu aí essa Messi fica no Barça, vai embora, ele quer ir embora, já falou que quer sair. O pai do Messi vai se reunir com o presidente do Barcelona para decidir o futuro do craque. O principal interessado é o Manchester City, mas já disse que só poderá contratar o argentino de graça, simplesmente porque, por conta aí do fair play financeiro, o City já sofreu várias punições aí em relação a isso. O Bruno, argentinos, por mais que tenham seus problemas em ser racista, não vamos generalizar, porque sempre tem um idiota no meio de torcida que faz isso. Estão à frente no Brasil e pensar primeiramente na vida. Exatamente, tem que pensar primeiro na vida. Falando nisso, pandemia, isso tudo que está rolando, o campeonato alemão, o Red Bull Leipzig conseguiu aval e vai ter torcida na sua estreia aí na nova temporada da Bundesliga. O Leipzig, que foi semifinalista da Champions League, vai ter torcida na estreia da Bundesliga. A Alemanha, teoricamente, a situação está tranquila. A Alemanha não está nem entre os 10 primeiros países com maior número de casos. Agora, no total de número de mortos, a Alemanha também está fora desses 10 primeiros. A Alemanha está só na 16ª posição com o maior número de mortes, tem 9.381 e 246 mil casos confirmados da Covid. Vamos dar mais uma passada aqui. Falando ainda de futebol internacional, o Barcelona anunciou a saída do croata Ivan Rakitic, multicampeão, campeão de tudo com a camisa do Barcelona. Ele voltou ao Sevilha, era o time que ele defendia antes de se transferir para o Barcelona. O contrato vai até o meio de 2024, 4 anos de contrato para Ivan Rakitic. Vamos dar uma passada rapidinha nos jogos da rodada para saber como estão os resultados. Já começou o jogo da Chapecoense, estava rolando também Paraná e Ponte Preta pela Série B. Chapecoense e Juventude na Arena Condá. Paraná e Ponte Preta em Curitiba ainda está 1-1, 20 minutos do segundo tempo em Curitiba, 10 do primeiro tempo em Chapecó. E agora vamos falar de automobilismo, vamos falar de Fórmula 1. Vamos falar de Fórmula 1 porque esse fim de semana teve o GP da Bélgica, esse fim de semana tem o GP da Itália e no próximo fim de semana tem o GP da Toscana. 2 corridas seguidas aí na Itália. Acha correto isso de ter torcida na Bundesliga? Bem, tem país que leva a sério essas coisas de distanciamento e tal, tomando as devidas precauções. Na Alemanha, a gente sabe que a Alemanha, como eu já falei, no número de casos, no número de mortes, está dando uma reduzida no número de casos. Isso é muito bom, reduzindo o número de casos. E vamos ver como é que vai ser, né? O certo deveria liberar público, assim, essas coisas, depois que chegasse a vacina. Só por uma precaução, para ser mais correto, eu tinha que liberar a entrada de público só com vacina, porque o risco de contágio é muito grande, né? Falando de Fórmula 1, gente, faltam 2, né? Faltam 2, eu digo, para o Lewis Hamilton alcançar o Michael Schumacher, empatar com ele no recorde de 91 vitórias. O Hamilton chegou nesse domingo à vitória de número 89 da carreira dele. Sensacional, um fenômeno Lewis Hamilton. Um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, de longe. De longe. Muita gente fala, mas eu queria ver se ele estivesse em outro carro, não sei o quê. Quando o cara é bom, não tem essa. O Hamilton está em outro patamar, né? Lewis Hamilton está em outro patamar, a verdade é essa. José Pedro aqui brincando, tirando o sarro da Ferrari, né? 2 corridas seguidas na Itália para os Red Truck andarem na parte de trás do grid. A fase da Ferrari realmente
não é nada boa. A corrida foi monótona, né? A corrida foi chata. A única coisa que teve de mais assim foi um acidente feio do Antônio Giovinazzi e do George Russell. George Russell falando que foi salvo pelo halo, um acidente feio, né? Ele tentou desviar de uma roda do Giovinazzi, o Giovinazzi saiu de traseira, bateu. O Russell tentou desviar da roda, pegou lá, bateu feio também. E ele agradeceu ao halo. Por mais que o halo seja feio, a gente vendo assim, já se mostrou ser muito eficiente, já salvou o Fernando Alonso, aquele acidente feio, Alonso e Leclerc em 2018, na mesma GP da Bélgica. Já mostrou que é eficiente, né, gente? Por mais que seja feio, já mostrou que vale a pena. É feio, mas salvou. Isso é tudo que importa no final. Falando de Lewis Hamilton, vamos falar de Sebastian Vettel, né? Tetracampeão que está vivendo talvez a pior fase da carreira dele. Ele está na mira da Racing Point, né? Que no ano que vem vai se tornar Aston Martin. E ele falou que descarta totalmente correr em outras categorias que não sejam a Fórmula 1 e que ele quer um carro competitivo para permanecer na Fórmula 1. Muita gente fala que ele pode, até o final do campeonato, ele deve anunciar se ele se aposenta, se ele tira um ano sabático, se ele fecha com a Racing Point, ou seria muito surpreendente se ele voltasse à Red Bull, né? Principalmente porque a Red Bull tem o Max Verstappen, que já venceu. Foi o único piloto não Mercedes a vencer uma corrida esse ano. Ele ganhou a segunda corrida na Inglaterra, o Grande Prêmio dos 70 anos da Fórmula 1, lá em Silverstone. E ele que vem dando mais trabalho, assim, teoricamente, para o Hamilton. O Max Verstappen está dando mais trabalho para o Hamilton do que o Valtteri Bottas, companheiro dele com o mesmo carro. Mas o Valtteri Bottas, como a gente já disse, ele é um ótimo piloto. Se ele não fosse um ótimo piloto, ele não estaria na Mercedes. Valtteri Bottas, a gente sabe que o Hamilton é outro nível, né? O Hamilton está no auge dele, a mesma coisa, muita gente fala do Rubinho quando tinha o mesmo carro que o Schumacher, que não conseguia fazer as mesmas coisas. Logicamente, o Michael Schumacher estava no auge, entre 2000 e 2004, 5 títulos conquistados com a Ferrari, e naquele ali foi o auge da carreira do Schumacher. O Bottas pode-se dizer que está quase na mesma situação, né? O Bottas é um bom piloto? Sim, ele é um ótimo piloto. Só que o Hamilton está numa fase que tudo dá certo. Além de tudo dar certo, o Hamilton é um excelente piloto. O Hamilton é um dos maiores da Fórmula 1. O Bottas tem contrato renovado para o ano que vem. Vamos ver como é que ele vem para a temporada 2021, né? Vamos ver se ele vem a lá Nico Rosberg com a faca nos dentes para conquistar um título mundial, porque potencial o finlandês tem, e tem muito. Senão, como eu disse, ele não estaria na Mercedes. O José Pedro pergunta: Vettel aceitaria ser segundo piloto do Max? Bem, a Red Bull, a gente lembra aquela briga, aquele multi-21, aqueles duelos entre Sebastian Vettel e Mark Webber, principalmente em 2010, que os dois disputaram o título e no final o Vettel foi campeão. Aí depois, os outros anos, só deu Sebastian Vettel na Red Bull. Mais uma volta à Red Bull seria muito bom para ele e muito bom para o espetáculo também, ter uma equipe com 2 pilotos como Vettel e Verstappen. Os pegas iam ser bons. Vamos falar aqui também o Grande Prêmio do Brasil que eu estava falando, que foi cancelado. A data que seria destinada ao GP do Brasil vai ser destinada ao GP da Turquia, que volta após 9 anos de ausência. A última corrida foi em 2011, teve o Sebastian Vettel como vencedor. Aquela temporada do Vettel em 2011 foi avassaladora, né? Ele venceu várias corridas, ficou uma única vez fora do pódio, lembrando aqui, a temporada de 2011 o Vettel venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, venceu 11 de 19 corridas, foi ao pódio em praticamente todas. Ele só abandonou o GP de Abu Dhabi em 2011 e ficou fora do pódio no GP da Alemanha também naquele ano.
O Bruno falando, Michael Schumacher, para mim, sempre será o melhor de todos os tempos. Podem passar ele, mas me perdoem, ele sempre será o melhor para mim. Aí o Bruno também grande fã do piloto alemão, do heptacampeão mundial. Falando do GP da Turquia, deve ter público. Em coletiva realizada hoje, os organizadores da corrida revelaram um plano de ter até 100 mil espectadores por dia. A situação da Turquia em relação à pandemia, a Turquia não tem tantos casos assim, ó. Tem 271.705 casos, 6.417 mortes ao todo. Né? Esse aí, os números da Turquia em relação à pandemia. Alonso, depois de 2 anos, o Guto falando aqui, depois de 2 anos fora e com 40 anos vai ter Dali? Vai sim, Guto, vai ter, porque El Vareio no para más. El Vareio volvió. Hola, amigo Vitor Gutierrez, mi amigo de Argentina, hincha de San Lorenzo, um grande abraço. O Fábio falando que o Schumi é monstro. Sim, o Schumi é sensacional. Acá em mi casa confinado. Isso aí, grande abraço, Vitor, meu amigo, hincha de San Lorenzo. E para encerrar essa live, né, falando sobre a Fórmula 1, os organizadores revelaram ter plano de até 100 mil espectadores por dia, respeitando as normas de higiene e distanciamento no Autódromo de Istambul. Outra pista que está falando aí em ter público é a pista de Mugello, que vai receber o GP da Toscana na semana que vem. Pode ter até 3 mil pessoas na pista aí que vai receber a Fórmula 1 pela primeira vez e vai marcar o 1000º Grande Prêmio da história da Ferrari, né? É um evento histórico aí, a pista é de propriedade da Ferrari e vai ter público aí muito provavelmente no Grande Prêmio da Toscana. O Grande Prêmio da Emília-Romana, que vai ser realizado no dia 1º de novembro em Imola, ainda não sabemos se terá público. Outras corridas também estão cogitando ter público, são os Grandes Prêmios da Rússia e o Grande Prêmio de Portugal. Portugal é um dos países onde a situação está mais tranquila em relação à Covid-19. Tanto é que a gente viu a fase final da Champions League foi realizada em Lisboa, a fase final da Europa League foi na Alemanha, mas a Champions League foi lá em Lisboa. Contando com as corridas já realizadas, o calendário da Fórmula 1 fica ao todo com 17 corridas. A última vez que isso aconteceu foi em 2009. Já se vão 11 anos aí. Comentário do Vitor. Arriba Santos e arriba Ciclone. San Lourenço, vamos. Galera, muito obrigado a todos vocês que compareceram a essa live aí, me assistiram. Deixa eu só ler esse último comentário do Bruno. Lucas, eu sei que você é contra o futebol brasileiro esse ano, mas por que você não tenta entrar como imprensa domingo no jogo das sereias? Olha, cara, eu tô levando ao pé da letra isso de respeitar a quarentena e de ficar em casa, né? Eu, sinceramente, eu não quero pegar essa doença e não quero passar para ninguém, então eu sigo respeitando tudo aí. E eu peço a todos que não levam a sério, infelizmente muita gente não leva essa pandemia a sério. Infelizmente as pessoas só vão passar a levar a sério até a hora que perderem ente querido e tal, que perderem pessoas próximas. Galera, muito obrigado a todos vocês. A gente volta ainda essa semana com mais live do Planeta Esporte. E lembrando a vocês, o Planeta Esporte tem uma novidade muito boa aí. A partir da semana que vem, teremos vídeos para o YouTube. Vamos ter vídeos semanais no canal do Planeta Esporte no YouTube. O último comentário que eu vou ler aqui é o do Vitor Gutierrez, a minha opinião sobre aonde o Messi vai. Eu gostaria muito que ele ficasse no Barcelona, mas provavelmente esse não é o desejo dele. E eu creio que Messi vai jogar em Manchester City. Galera, obrigado. Estamos encerrando por aqui. Durante a semana a gente volta com mais uma live do Planeta Esporte. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, se cuidem e tamo junto.